Bem-vindos à Jornada Sagrada de São Bento, o Santo Exorcista, uma história de fé, coragem, símbolos e oração. Conheça a origem de um dos objetos sagrados mais poderosos da fé cristã, juntamente com a oração que o acompanha. Esta é a história de São Bento, um homem cuja vida foi entrelaçada com a busca espiritual, a fundação de mosteiros e a disseminação de uma regra que moldaria a vida monástica por gerações. Viaje conosco pelos corredores do tempo enquanto exploramos a jornada extraordinária deste santo, cuja influência transcendeu fronteiras e cuja devoção continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. A história começa na pequena cidade de Núrcia, na Itália, onde um jovem chamado Bento sente um chamado espiritual profundo. Bento, que cresceu em uma família nobre, percebe que sua verdadeira vocação não está nas riquezas ou no poder, mas em buscar uma conexão mais profunda com Deus. Em meio às expectativas da sociedade e da família, Bento enfrenta um conflito interno entre seus deveres mundanos e seu desejo de dedicar-se a uma vida de fé e contemplação. Na busca por uma vida de maior significado espiritual, Bento escolhe o isolamento em uma gruta em Subiaco. Neste período de eremitério, ele enfrenta intensos desafios internos como a solidão, a dúvida e a tentação. Estes desafios são simbolizados por visões e tentações, nas quais Bento se vê confrontado por imagens sedutoras e pensamentos perturbadores. No entanto, é neste isolamento que Bento descobre a força da fé e do silêncio contemplativo. Ele aprende a se comunicar com Deus de maneira mais íntima e profunda, encontrando paz e sabedoria nas duras lições da solidão. Bento, através de sua introspecção e oração, começa a atrair seguidores que buscam sua orientação espiritual, marcando o início de sua jornada como líder religioso. Durante sua vida na gruta, Bento experimenta um milagre que fortalece sua fé e determinação. Um monge chamado Romano, de um mosteiro próximo, traz pão para Bento, descendo uma rocha íngreme com a ajuda de uma corda. Este ato de bondade e a providência divina são um ponto de virada na jornada de Bento. O milagre do pão não só alivia sua fome física, mas também reforça sua convicção de que Deus o sustentará em sua missão. A cena é marcada por uma atmosfera mística, onde a luz do sol brilha sobre Bento e o pão, simbolizando a luz e a graça de Deus, penetrando a escuridão de sua solidão. Além disso, este milagre começa a atrair a atenção de pessoas das aldeias vizinhas, que começam a ver Bento como um homem de fé profunda e poderes espirituais. A história do milagre se espalha, trazendo mais pessoas à gruta de Bento, algumas em busca de sabedoria espiritual, outras em busca de cura. Bento, embora inicialmente buscasse solidão, aceita esse novo papel de guia espiritual, ensinando e orando por aqueles que vêm a ele. Após anos de isolamento, a fama da santidade de Bento se espalha e ele é procurado por muitos que desejam aprender com ele. Inspirado por este chamado, Bento funda 12 mosteiros, cada um abrigando 12 monges, simbolizando os 12 apóstolos. Bento estabelece uma rotina de oração e trabalho, imbuindo seus discípulos com um senso de propósito e comunidade. No entanto, a crescente influência de Bento também atrai inveja e hostilidade, e sua jornada não é sem desafios. Bento enfrenta resistência e inveja, especialmente de um sacerdote local chamado Florêncio, que vê a crescente influência de Bento como uma ameaça. Florêncio tenta primeiro envenenar Bento com pão envenenado, um atentado que Bento evita milagrosamente com a ajuda de um corvo. Em um segundo ato de hostilidade, Florêncio envia uma taça de vinho envenenado a Bento. Quando Bento faz o sinal da cruz sobre a taça, como de costume antes de beber, a taça se quebra milagrosamente, derramando o vinho e evitando que Bento beba o veneno. Este milagre da taça de vinho é um testemunho poderoso da proteção divina e da presença de Deus na vida de Bento. Estes episódios de tentativas de envenenamento
e os milagres subsequentes que salvam Bento reforçam sua reputação como um homem de Deus, atraem ainda mais pessoas à sua liderança e ensinamentos. A história do milagre da taça de vinho torna-se um símbolo da resiliência de Bento diante da adversidade e da inveja, fortalecendo a fé de seus seguidores e demonstrando a importância da confiança em Deus. Após os incidentes do veneno, Bento cria uma medalha como símbolo de proteção. A medalha é adornada com a cruz, simbolizando a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, e contém inscrições e símbolos que representam a luta contra o mal e a confiança na proteção divina. Esta medalha se torna um símbolo poderoso de fé e resistência contra as forças do mal, adotada por muitos como um lembrete de que a proteção divina está sempre presente. Nos detalhes da medalha estão inscritas iniciais que formam um exorcismo contra Satanás, reforçando a crença na proteção de Deus contra o mal. As inscrições na medalha de São Bento são ricas em significado e simbolismo e servem como uma oração de proteção e exorcismo, conhecida hoje como a Oração de São Bento. No verso da medalha, encontra-se uma cruz com as letras CSPB, que significam Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento. Em torno da cruz estão as letras iniciais que são a abreviatura de Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi Vana, Sunt Malaquai Libas, Ipsi Venena Bibas. Afasta-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Esta inscrição é uma poderosa declaração contra o mal e um apelo à proteção divina. No anverso da medalha está a imagem de São Bento segurando uma cruz em uma mão e o livro da regra dos monges na outra. Em torno desta imagem estão as palavras Eius in obitu nostro praesentia muniamur, que sejamos fortalecidos por sua presença na hora da nossa morte. Esta frase enfatiza a esperança na intercessão e proteção de São Bento, especialmente no momento da morte. A criação da medalha é um marco na vida de Bento, simbolizando sua vitória espiritual sobre as forças obscuras e sua dedicação em oferecer um escudo de fé para todos os que o seguem. Adicionalmente, a medalha se torna um ponto de união para a comunidade cristã, servindo como um lembrete tangível da presença de Deus e do poder da fé em momentos de provação. A medalha de São Bento rapidamente se espalha entre os fiéis, tornando-se um símbolo reconhecido de santidade, proteção e devoção a Deus. Ela simboliza a jornada de Bento de um jovem nobre a um servo de Deus, exemplificando como a fé pode transformar vidas e oferecer refúgio contra as adversidades. Da mesma forma, a oração começa a ser recitada por comunidades monásticas e logo se espalha entre os leigos, tornando-se uma parte essencial da prática espiritual cristã. A popularidade da oração mostra o impacto profundo que as palavras de Bento têm sobre os fiéis, oferecendo conforto e força em tempos de necessidade. A oração, junto com a medalha, forma um escudo espiritual, simbolizando a batalha constante contra as forças do mal e a importância da fé e da oração na vida cristã. À medida que a fama de São Bento crescia, sua reputação como um santo exorcista também se espalhava, tornando-se uma faceta fascinante de sua vida e legado. Durante sua vida, São Bento testemunhou inúmeras manifestações do maligno. Conta-se que ele frequentemente se deparava com almas atormentadas e possuídas, clamando por ajuda. A oração de São Bento e sua poderosa medalha eram armas espirituais em sua batalha contra o inimigo. Muitos vinham a ele em busca de libertação, trazendo casos de possessões demoníacas e opressões espirituais que desafiavam a compreensão humana. Com a morte de Bento, sua influência não diminui, mas se expande e se aprofunda ao longo dos séculos. Sua vida, os ensinamentos que transmitiu, a medalha e a oração se entrelaçam na tapeçaria da fé cristã, tornando-se fontes de inspiração e guias espirituais para milhões.
O legado de Bento se manifesta não apenas na continuidade dos mosteiros e na prática da regra de São Bento, mas também na influência que ele exerce sobre a espiritualidade cristã, a arte, a música e a literatura. Sua abordagem equilibrada da vida espiritual e cotidiana continua a ser um modelo para o mundo moderno, ensinando as virtudes da moderação, da paciência e da persistência. Seu legado perdura como um testemunho do poder transformador da fé e do impacto duradouro que uma vida dedicada ao serviço de Deus e dos outros pode ter. Momento de reflexão. E agora você já sabe um pouco mais sobre a história de São Bento, sua fé inabalável, coragem frente às adversidades e uma vida dedicada à oração e ao trabalho. Esperamos que este material tenha sido inspirador e esclarecedor para você. Se esta história tocou seu coração ou fez você refletir sobre sua própria jornada espiritual, convidamos você a compartilhar sua experiência nos comentários. Queremos saber também se você reza com frequência a oração de São Bento. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares que também possam se beneficiar da sabedoria e da história de São Bento. Sua participação é essencial para levarmos essas mensagens de fé e inspiração a mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convidamos você a fazê-lo agora, para não perder nossos futuros vídeos sobre histórias inspiradoras e lições de vida. Ative o sino de notificações para ser informado sobre novos conteúdos. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada espiritual. Que as lições de São Bento possam iluminar seu caminho e fortalecer sua fé. Deus abençoe. Paz.